Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com informações importantíssimas. Terminou agora há pouco, pelo menos foi concluído, né? Agora há pouco, sobre a emenda constitucional a 113/2021. Isso significa o que, Alex? Essa emenda trata justamente do acordo entre a Câmara e o Senado. Portanto, o Congresso Nacional promulgou, já é oficial hoje, quarta-feira, de 8 de dezembro, essa emenda constitucional 113/2021, que muda as regras para o pagamento de precatórios, que são as dívidas do setor público reconhecidas pela Justiça. É um novo dispositivo, ele é fundamental para o governo pagar os R$400 em substituição ao Bolsa Família. Portanto, já é oficial, próxima terça-feira teremos os debates, né? A conclusão de todo esse contexto, esses debates sobre essa PEC, já que foi fatiada. Teve um princípio de tumulto, né? Uma discussão entre a Tebet, a senadora Tebet, Simone Tebet, e também o presidente, o Rodrigo Pacheco, chegaram a um momento lá quente, né? Mas foi solucionado, resolvido. Questão de discussão justamente durante os debates, tá? Bem, a novidade, gente, é que esse Auxílio Brasil que vai pagar R$400, já iniciando com 14,7 milhões de brasileiros, sexta-feira os pagamentos serão iniciados. Tem uma novidade que agora trata-se sobre esse novo programa que vai ter uma revisão mensal, uma espécie de pente fino. Eu vou explicar para você porque vai parecer muito com aquele auxílio emergencial. Vocês lembram que tinha lá todo mês havia um pente fino? Havia sempre um pente fino para poder haver algum tipo de falha, algum erro, enfim. Então o Auxílio Brasil vai ter essa revisão mensal, um tipo pente fino, e você vai entender como vai ser, como é que vai funcionar. Então, é bom ficar atento para você se proteger, para não correr nenhum risco, tá? R$400, portanto, já está valendo. A partir de sexta-feira, aqueles que estarão recebendo, começando com o final do NIS 1, sexta-feira, dia 10, e vai encerrar no dia 23 de dezembro com o final do NIS 0. Sobre a questão da diferença de novembro, o governo, através do Ministério da Cidadania, ainda não definiu se vai pagar o retroativo. Muita gente fala que não, mas não tem nada oficializado. Então, pode ser pago sim a retroativo. A gente tem esperança que o ministro da Cidadania, junto com toda a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, possa chegar a um consenso sobre essa diferença. Mas vamos acompanhar, tá? Sobre os novos beneficiários também, falta uma definição. Estava pronto para entrar agora, nesse mês de dezembro, 2,5 milhões de novos beneficiários, inclusive a proposta era zerar a fila de espera, mas devido ao governo ter assinado essa medida provisória ontem, aí antecipou, sai no Diário Oficial da União. Com esse resultado, ficou duas incertezas, e essas duas incertezas a gente vai ter que aguardar. Alguns sites, alguns jornais dizem que esse mês não haverá mais o retroativo, não vai ter a diferença de dezembro, e também não serão incorporados à nova lista de 2,5 milhões, apenas os 14,7 milhões de brasileiros. Ou seja, quem recebeu no mês de novembro volta agora a receber a partir do dia 10, agora vai receber quanto? Vai receber R$400 de forma permanente, tá? A medida provisória foi essa daqui, eu mostrei hoje no vídeo anterior. A medida provisória que o governo assinou foi essa aqui, tá? Essa medida provisória que você está vendo aqui, ó, medida provisória número 1076, foi ontem, 7 de setembro de 2021, foi divulgada, Diário Oficial da União, publicado ontem, dia 7 de dezembro, trata, diz aqui, o presidente da República, no uso da atribuição, pronto. Aí quando a gente chega aqui, ó, diz o seguinte: equivalerá ao valor necessário para alcançar a quantia de R$400 do Auxílio Brasil. R$400 do Auxílio Brasil, portanto, já é oficial, através de uma medida provisória. Essa medida provisória 1076. Com essa medida provisória, aí agora aquela situação de fatiamento, de anúncio da PEC, tudo isso foi anunciado ontem, mas infelizmente demorou muito, ficou lá para as 7h30, 8 horas da noite, foi divulgado. Parece que o governo ficou na dúvida se anunciava ou não e resolveu anunciar a emenda. Portanto, isso gera agora dúvidas.
alguns sites, algumas TVs, alguns rádios, alguns telejornais dizem que só vai ter os 400 para 14 milhões e 700 mil brasileiros que receberam em novembro, vão receber agora em dezembro, já é certeza. Quanto à confirmação, não vou confirmar sobre essa questão de retroativo. Eu ainda tenho esperança, alguns analistas, é necessário aguardar um pouco mais. Hoje é cedo ainda, né? Infelizmente, quarta-feira, temos amanhã o dia todo, quinta-feira, os pagamentos começam sexta-feira. Aquela coisa, ainda tem esperança, o governo tem interesse de ajudar, porque o governo está aí numa luta para tentar a reeleição. Os números das pesquisas que vêm aparecendo aí antes dessa aprovação ainda está dando uma diferença entre os candidatos. Enfim, o governo sabe que precisa do apoio de massa e tudo que tiver disponível do governo federal, já que o governo tem a máquina na mão, vai usar como ferramenta. Então, uma das ferramentas é essa também. Já oficial, R$ 400 começa sexta-feira, a 14 milhões e 700 mil. Os novos beneficiários para zerar a fila de espera, também as mães, chefes que têm CAD único, mas não estavam no Bolsa Família, lamentavelmente é incerteza, a gente vai ter que esperar até sexta-feira, se o Ministério da Cidadania confirma ou não esse retroativo, pagar essa diferença. E também a entrada dos novos beneficiários, que vai zerar a fila de espera do Bolsa Família, tá? Caso não saia, Alex, se não sair agora essa diferença do mês de novembro, e se não entrar agora essa nova lista, se não tiver esses novos beneficiários, cerca de 2,5 milhões para completar os 17 milhões, isso vai ficar para o ano, para janeiro? Essa é a resposta. Nós vamos torcer que ainda temos esperança que isso aconteça, mas vamos aguardar, tá, gente? Vamos aguardar ainda. Temos hoje, quinta-feira, aliás, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, vamos acompanhar isso de perto, se ainda há possibilidade, se vão ter alguma reunião, se o ministro João Roma Neto consegue se reunir com o ministro Paulo Guedes, com os líderes, com o presidente Bolsonaro, para ver se consegue dar uma resposta sobre esse retroativo que ainda é dúvida. Eu não quero, poderia ser fácil eu chegar aqui só, gente, não vai ter retroativo, não vai ter novas vagas, aí de repente há uma reunião, tá, entre os líderes, entre os ministros, e eles resolvem liberar isso. A gente deu um jeito de liberar dentro dessa medida provisória, e aí eu ia falar o que depois, então é melhor a gente aguardar. A questão é essa, tá? Há uma esperança. Se não sair, então apenas os 14 milhões e 700 mil brasileiros começam a receber no mínimo R$ 400, tá? Quem ganha mais de 400 não reduz não, continua, ok? E aquela diferença que faltou em novembro, vamos aguardar junto com os novos beneficiários. A previsão também de sair em dezembro o início do gás, essa é a previsão, o governo já vai pagar 5 milhões e 500 mil beneficiários de baixa renda. A seleção será feita com as famílias maiores, então quanto maior a família, mais chance para entrar nessa lista. Exemplo, eu gosto de dar um exemplo porque fica mais prático. Uma família com 3 pessoas e uma família com 4, então essa família de 4 é maior do que a de 3. A de 4, portanto, entra agora nessa seleção de dezembro, a previsão é começar agora dia 10, para receber a metade do valor do gás nacional. O gás nacional está em R$ 102. Saiu uma matéria da Petrobras que o valor atualizado está em torno de R$ 96, talvez R$ 98. Se isso realmente for, então o valor reduziria. O valor, se for R$ 98, cairia para R$ 49, a metade para você ter direito. Se for R$ 96, aí cairia para R$ 48. Então, é a questão do valor médio que sai da Petrobras, o gás de cozinha, tá, gente? Não é o que é vendido aí na sua região, na sua cidade. Tem gente que compra 120, 130 reais. O governo usa o preço nacional médio. O preço nacional médio, há uma semana aproximadamente, estava em torno de 102. Só que devido à flutuação, os valores que às vezes sobe, às vezes desce, agora baixou, está em torno de 96 a 98 reais o valor do gás de cozinha pela Petrobras, que estão vendendo. Então, a metade é que eles usam pelo valor médio. Então, se for nisso, deixa de ser 52, o valor médio cairia para 46 ou 48, talvez 49 reais. Vamos acompanhar, tá? Então, essas famílias serão selecionadas agora, em torno de 5 milhões e meio de famílias de baixa renda, e as famílias que não entrarem agora, mas são de baixa renda, vão ser incorporadas um mês sim, um mês não, durante esse ano de 2022. A previsão é alcançar 19 milhões de pessoas a serem atendidas pelo o gás dos brasileiros, tá certo? Combinado?
Então, desejo sorte, que dê tudo certo para você, você entra nessa lista. Para trazer informações agora desse projeto, bem, sobre essa revisão, esse pente fino, aqueles que não atenderem aos critérios exigidos terão benefício suspenso ou cancelado. Alex, por que isso logo agora? Vou explicar. Assim como acontecia no auxílio emergencial, os beneficiários do Auxílio Brasil também passarão mensalmente por uma revisão no seu cadastro para confirmar que realmente atendem a todos os critérios para a participação do programa. É uma espécie de pente fino. Aqueles que não cumprirem as exigências poderão ter o benefício suspenso ou cancelado. A informação foi confirmada pelo próprio Ministério da Cidadania. Bem, a primeira pergunta que você pode fazer é a seguinte: Alex, quais os critérios para receber o Auxílio Brasil? Quem é do Bolsa Família está dentro, 14 milhões e 700 mil. Só que durante os pagamentos sempre vai acontecer esse pente fino. Para receber o Auxílio Brasil, antes de mais nada, é preciso estar inscrito no CAD Único, que é o banco de dados do governo federal usado para identificar as famílias de baixa renda no país. Nesse momento, as pessoas que estão são as pessoas do antigo Bolsa Família, que receberam no mês passado, no mês de novembro, aquele reajuste de 17,84%. Então, essas pessoas já foram migradas, então já recebem agora nesse mês de dezembro. Ele, esse CAD Único, serve para definir quais as pessoas devem ou não ser incluídas nos programas sociais do governo. A inscrição é feita num CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Você não imagina a procura, está enorme. Se a fila de espera oficial do Ministério da Cidadania diz que tem 1,5 milhão de pessoas no Bolsa Família antigo esperando, o pessoal do Consórcio Nordeste já disse que tem 2,2 milhões de pessoas esperando. Há rumores, especulações, que eu venho acompanhando, que já esse número poderá chegar a 3 milhões de pessoas. Isso sem contar com as pessoas que estão agendadas para serem atendidas, passarem pelas entrevistas nos CRAs. Tem gente que está sendo agendada ainda para esse mês de dezembro, outras para janeiro ainda. Tá? Então, se essas pessoas, depois da entrevista, conseguirem o CAD Único, a fila vai aumentando, porque as pessoas, tem muita gente desempregada e muita gente que se enquadra em baixa renda e aí tem direito a entrar nesse programa. Tá? Porém, vai depender da seleção e do orçamento do governo. Bem, é importante que o seu CAD Único esteja atualizado. Eu sempre falo nisso. Cadastro único tem que estar atualizado para evitar qualquer problema. Lembra que eu já vinha falando isso? Permaneça com o CAD Único atualizado para evitar aborrecimentos, porque de repente você vai receber, o governo resolve de fazer um pente fino, está aí a prova. O Ministério da Cidadania anunciou, é oficial, é um pente fino que eles vão fazer todo mês. Eles vão pagar 400, mas em contraproposta eles vão cobrar. Vão procurar qualquer detalhe. Então, por isso que a atualização é fundamental. A consulta pode ser feita pelo site oficial do CAD Único ou no aplicativo Meu CAD Único, tá? É importante você conferir isso de perto. Deixa eu mostrar aqui para você entender qual é o site. O site é esse aqui, ó, para você de repente quer conferir, ter relação, enfim, observar a sua situação. Olha só, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, esse aqui, ó. Esse aqui é o site para você conferir, tá? Meu CAD Único. Vou deixar esse link no final, tá certo? Desse vídeo, eu deixo no final aqui embaixo, no topo dos comentários, ok? Então pronto, eu vou deixar para você esse link para você ficar aí atualizado. Alex, quer dizer que com esse link, esse site oficial, é para fazer a consulta, A consulta pode ser feita através desse site oficial aí, ok? Caso os dados estejam incorretos, é preciso atualizá-los no CRAS mais próximo da sua cidade ou da sua casa. Mas se o cadastro tiver sido atualizado há menos de 2 anos e não houve mudanças de endereço, renda e, enfim, outras coisas, não é necessário realizar uma nova correção. Então, é importante, muita gente fica perguntando, Alex, eu preciso fazer minha atualização? Então, a resposta é, se seu cadastro tiver sido atualizado há menos de 2 anos, então não houve nenhuma mudança de endereço, de renda, se não nasceu ninguém, se não morreu ninguém, enfim, se não houve essas alterações, então está tranquilo, tá? Não tem necessidade de realizar nenhuma correção. Mas estar no CAD Único não é a única regra do Auxílio Brasil. Também é necessário que essa família esteja em situação de extrema pobreza, com renda mínima per capita de até R$ 100 por mês, ou de pobreza com renda de até R$ 200 mensais por pessoa. Está tendo uma alteração nessa lei pela Câmara, a Câmara está preparando esse projeto para definir
que o de extrema pobreza pode chegar a R$ 105 e o de pobreza pode chegar a R$ 210. Estamos aguardando essa definição que deve ser confirmada e sair aí no Diário Oficial da União. Por enquanto, ainda segue esse valor. Extrema pobreza é para quem tem uma renda per capita de até R$ 100, antes era 89, aumentou para 100. E o de pobreza era antes 178 e agora aumentou para R$ 200 mensais por pessoa, tá? As revisões cadastrais. Essa revisão mensal do Auxílio Brasil é chamada de revisão de elegibilidade. Revisão de elegibilidade. Todos os meses, o Ministério da Cidadania vai verificar as informações dos beneficiários no CAD único. Como já mencionado, aqueles que não atenderem aos critérios exigidos poderão perder o benefício. Então, o pente fino vai acontecer. O governo vai dar com a mão. Mas vamos torcer que não tire com a outra, porque é direito seu, mas também é dever seu cumprir as regras, tá? É por isso que é aquela coisa. No auxílio emergencial, muita gente recebeu sem necessidade. Mulheres, esposas de vereadores, empresários, fazendeiros, donos de açougues, pessoas com casa na praia, pessoas que viviam muito bem, fizeram o cadastro, receberam auxílio emergencial e agora a gente vem acompanhando aí, né? O governo, o Tribunal de Contas, cobrando o retorno. Inclusive saiu uma lista nova agora aí de mais de 300 mil beneficiários que receberam de forma irregular o auxílio emergencial. Muita gente está sendo cobrada. Porém, quem recebeu e está dentro das condições, também não há necessidade, né, de nada. Tranquilo. Olha, os dados inconsistentes no cadastro único podem fazer com que a família seja submetida à averiguação cadastral. Nesse caso, os integrantes serão convocados para corrigir as informações e deverão se apresentar no município no prazo estipulado, sob pena de bloqueio ou cancelamento do pagamento. Além disso, o Ministério realizará anualmente a revisão cadastral das famílias beneficiárias. Serão convocadas as famílias que estejam com CAD único com mais de 2 anos sem atualização. Agora, a contestação para esses beneficiários, caso haja algum tipo de bloqueio ou suspensão, preste atenção. Os beneficiários que tiverem o benefício suspenso ou cancelado após alguma das revisões poderão contestar a decisão. O recurso deve ser apresentado ao coordenador municipal do Auxílio Brasil de, no máximo, 30 dias após a primeira tentativa de saque do benefício depois do bloqueio. O prazo para uma resposta é também de 30 dias contados da data do pedido. Então, se houver algum tipo de bloqueio, então, se você estiver nessa situação, se acontecer, talvez agora não aconteça, mas se acontecer lá para janeiro, que dezembro agora os pagamentos serão liberados, o Ministério da Cidadania fala que o pessoal que recebeu em novembro 14,7 milhões vão receber agora normalmente em dezembro, já no mínimo 400 acima. É aquela coisa, muita gente vai averiguar, né? Muita gente está procurando. Alex, eu estou vendo aqui procurando aqui no aplicativo e está dizendo que só vou receber 110. Alex, eu vou receber o mesmo valor de R$ 170 o mês que eu recebi em novembro. O sistema está sendo alimentado, está sendo atualizado, às vezes demora, talvez amanhã esteja 100%. Mas independente de qualquer coisa, ninguém irá receber menos de 400. Se você conferir se estiver dando um valor menos de 400, então essa diferença o governo vai completar, tá? Se tiver, por exemplo, deu 130, então falta 270. No dia tem que sair 400, ok? Alex, eu estou vendo aqui pelo aplicativo, está dando R$ 210. É o mesmo valor que eu recebi no mês passado. Não era para ser 400? De repente, essa diferença dos 190 o governo completa no dia do pagamento. Pode acontecer isso? Pode, já que o sistema demora, né? O sistema vai sendo atualizado 10, 20, 30%, 40%, até chegar a 100%. Então, pode acontecer muito isso. Então, a expectativa é chegar no dia e você receber seus R$ 400, tá? Quem ganha mais de R$ 400 não vai reduzir. Tem gente que diz, Alex, eu recebo R$ 430, quer dizer que o meu vai reduzir? Não pode haver redução, tá, gente? R$ 400 no mínimo. Ninguém irá receber menos que R$ 400. 14 milhões e 700 mil, a partir da próxima sexta-feira, já estarão recebendo, com o final do NIS 1, no mínimo, R$ 400 acima, ok? Muito bem, portanto, está aí os detalhes, a emenda 113/2021, passou hoje, já é oficial, né, essa forma de promulgação. Terça-feira, o complemento dos debates para definir, mas aí já foi fatiado. Correto? Agora vamos aguardar se o ministro, né, se o Ministério da Cidadania confirma pagar o retroativo. Seria bom demais, como o governo vinha prometendo, pagar o retroativo. Ainda há esperança. A esperança é a última que morre, tá?
14 milhões e 700 recebem agora sexta-feira, dia 10, começando com o final do início. As novas vagas ainda é dúvida. Vamos aguardar se daqui para lá, se o ministro confirma as novas vagas, vamos aguardar que dê tudo certo. Alguns sites vêm falando que talvez não saia, já é certo que não vai sair. Eu prefiro esperar. Enquanto há vida, há esperança, tá? Então eu espero que o ministro consiga. Já que o governo está pensando na reeleição, vai ser bom se ele fizer isso e vai ser bom principalmente para a pessoa que está esperando receber a diferença e também essa seleção dos novos beneficiários. Olha, sobre a questão do auxílio emergencial, né, a questão de ter uma possibilidade de prorrogação, a cada instante parece que fica mais difícil. Hoje é dia 8 de dezembro, né, 8 de dezembro, os parlamentares, nesses debates para definir essa PEC, muitos já devem estar pressionando o presidente para que haja a prorrogação nesse mês de dezembro. Eu não vou dar uma notícia ruim, vamos torcer que nesses próximos dias a gente saia uma notícia boa sobre uma manchete tipo prorrogação para 25 milhões de brasileiros que ficaram de fora do auxílio emergencial e não receberam nada em novembro. Então vamos aguardar. Há uma pressão grande de parlamentares, tanto da oposição quanto da situação, para pelo menos dar um presente de Natal, e é aquela coisa, é esperança, vamos torcer que dê certo, tá bom? Então é a possibilidade de ter uma prorrogação ainda nesse mês de dezembro. Vamos ver isso de perto, estamos acompanhando, tá, gente? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, a gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal.